falar sobre florestas e alterações climáticas, bem como as relações, impactos e estratégias. Esta apresentação está dividida em 5 tópicos, que vão desde o estado das florestas no atual contexto das alterações climáticas, o seu funcionamento, o impacto das alterações climáticas, em particular à escala global, mas também à escala local, e a importância dos serviços dos ecossistemas, apontando já para o futuro e para aquilo que as florestas nos podem providenciar em termos de mitigação para as alterações climáticas. Então, quando nós pensamos no estado das florestas, temos que começar por descrever um pouco como é que é a sua distribuição. E neste diagrama estão aqui indicados como é que estão distribuídos os principais ecossistemas florestais que ocupam cerca de 31% do coberto terrestre, do globo terrestre. Então temos então as florestas tropicais e subtropicais, que vão desde o vermelho até o roxo. Depois temos os ecossistemas temperados, que têm a cor verde. E por último temos então a azul, os ecossistemas boreais. Mas o que é também interessante é que, associado a esta distribuição, temos aquilo que nós chamamos de biodiversidade associada às florestas. E pela intensidade da cor roxa, podem ver qual é a maior ou menor intensidade da biodiversidade. Como é óbvio, as regiões tropicais e os sistemas tropicais são aqueles que têm maior biodiversidade. No entanto, esta biodiversidade está ameaçada por diferentes fatores e a Agência Internacional para a Biodiversidade publicou em 2019 os dados mais recentes das listas vermelhas, onde são identificados plantas, animais e fungos como estando criticamente em perigo e vulneráveis. E aqui temos alguns dos valores em valor percentual para estes grupos de organismos. Todas estas condições e todas estas avaliações servem para, claramente e de uma forma muito unânime, nós estarmos convencidos que é preciso dissociar o desenvolvimento económico da degradação das florestas e da degradação do meio ambiente. E por isso as Nações Unidas definiram 17 desafios societais que têm em conta os aspectos mais importantes para o tal desenvolvimento sustentável que nós queremos para o nosso planeta, para as nossas comunidades. Entre eles estão o desafio societal 15 e 17, que mais relacionados estão com o tema de hoje, que são as florestas e as alterações climáticas. E por isso temos aqui uma taxa de desflorestação ao longo das últimas décadas que tem vindo a diminuir, mas que está ainda longe daquilo que são os nossos objetivos, mas não seja pelas últimas e tristes notícias em relação ao desflorestamento da floresta amazónica, e também a verde claro estão contemplados os últimos valores globais para a expansão florestal, que não tem propriamente aumentado nas últimas décadas e que também, mais uma vez, está longe daquilo que se pretende. Estas indicações foram muito bem explicadas e identificadas por Rockström na Nature, num artigo publicado na Nature em 2009, onde foram identificados as barreiras planetárias. Veio muito claramente contemplar os fenómenos mais importantes ao nível do planeta e que estão integrados e que estão associados ao seu funcionamento. E de entre eles eu gostaria de salientar aqueles que têm aqui a cor vermelha e que já saíram, como vocês veem no centro da figura, está a cor verde, quer dizer que nessa zona nós ainda podemos estar dentro daquilo que é seguro para o planeta, mas fora dele nós já estamos fora das barreiras ou dos limites de segurança para o próprio planeta. E aí estamos claramente a falar das alterações climáticas, da perda de biodiversidade e da deposição de azoto. Ora, para muito destes fenómenos, ou para grande parte destes fenómenos, muito tem contribuído este aumento dos gases com efeito de estufa. E estão aqui alguns dos mais importantes:
o dióxido de carbono, o metano, o óxido de azoto, o vapor de água e o ozono, mas eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que nós chamamos que é o tempo de residência, quanto tempo é que, por exemplo, uma molécula de CO2 pode estar na atmosfera. E comparando, por exemplo, o dióxido de carbono com o óxido de azoto, reparem que o dióxido de carbono são à volta de 150 anos e o óxido de azoto são 42 milhões de anos. Ou seja, uma vez produzido, ele fica lá para uma enorme, para uma larga escala de tempo. Todas estas considerações vão ser importantes quando nós pensamos no funcionamento das florestas, no funcionamento, no fundo, da biosfera. E nada melhor do que imaginar um sistema que verdadeiramente está ligado. Ou seja, existe um contínuo entre o solo, todos os organismos e todos os processos que existem ao nível do solo, na biosfera, através das plantas, as florestas, as plantas têm aí um papel fundamental e, por fim, a atmosfera. E claro que este sistema integrado está a funcionar todas estas ligações são fundamentais para três grandes ciclos. O ciclo do carbono, uma vez que nós estamos aqui a considerar a fotossíntese, que no fundo vai ser a base dos ecossistemas por esta remoção do CO2 da atmosfera e assim incorporação desse carbono nos ecossistemas, ou seja, a passagem da energia química, da energia luminosa para a energia química, e temos então os fluxos ao nível do ecossistema da fotossíntese e da respiração, mas também muito importante é a água. A água que nós temos aqui, que a grande fonte é a precipitação, mas também temos a água do solo, e que muito do ponto de vista das plantas tem um papel fundamental. Porquê? Porque as plantas transpiram. Elas são, no fundo, um organismo que está perfeitamente a meio entre a fonte de água, no solo e na biosfera, e depois a atmosfera. Por isso, todas estas ligações, todos estes processos estão mais ou menos complexos ou mais ou menos complexos dependendo da escala a que nós estamos a falar. Nós podemos começar nos processos, por exemplo, ao nível da folha, que é a escala mais pequena, ou mesmo dentro da folha, ou por exemplo ao nível celular, onde falamos da fotossíntese, falamos da respiração, mas depois temos que passar para os indivíduos, por exemplo, como é que os indivíduos se desenvolvem, como é que eles crescem, como é que eles, por exemplo, numa planta é muito importante saber quando é que produz flores, quando é que produz sementes e frutos. E depois é fundamental saber o que se passa ao nível da comunidade, ou seja, as interações de competição, de facilitação, os fluxos de recursos entre indivíduos da mesma espécie, mas também indivíduos de espécies diferentes. Depois, ainda mais complexo, temos o nível do ecossistema, onde claramente estamos a falar, é muito importante falar de entradas e saídas de recursos, de fluxos de energia, de água, de carbono, de nutrientes, e por último, a escala da paisagem ou da região. Tudo isto, todos estes organismos, que são mais ou menos complexos, mas eles estão sujeitos às ações do meio ambiente. Ou seja, nós podemos identificar fatores de stress e de perturbação. Então, convém aqui distinguir entre os dois. Quando falamos de stress, estamos a falar de condições do meio que limitam a atividade metabólica, por exemplo, que limitam nas plantas a atividade fotossintética, por exemplo, a seca, a falta de água no solo. E quando falamos de perturbação, já é um pouco diferente. Estamos a falar da destruição parcial ou total da biomassa, por exemplo, com o fogo. Então, quando nós pensamos os fatores de stress, este slide é um pouco complexo, porque realmente são muitos os fatores de stress. E eles são divididos em dois grandes grupos. O grupo dos fatores de stress abiótico, a radiação, a temperatura, a água, os gases, os minerais, e os fatores bióticos, ou seja, aqueles fatores de stress que resultam das interações entre diferentes organismos,
por exemplo, as plantas e, por exemplo, agentes patogénicos, como os vírus, as bactérias, os fungos, ou, por exemplo, dentro dos animais, quando nós pensamos na pastorícia, ou, por exemplo, na ação antrópica, como, por exemplo, a ação que está relacionada com a poluição. Ou seja, todos estes fatores são os fatores de stress, mas também então convém identificar, e estão aqui listados alguns exemplos de perturbação, mas é muito importante pensar em 4 aspectos quando falamos em perturbação. Na sua duração no tempo, se é curta ou se é longa, a sua intensidade, a frequência com que existe essa perturbação e a área que está a ser impactada. Todos estes fatores são importantes, por exemplo, para determinar a perturbação, até que ponto é que, por exemplo, um fogo, uma tempestade, foi mais ou menos importante para a questão da biomassa. Está então na hora de falar um pouco sobre o impacto das alterações climáticas nas florestas. E este esquema quer, no fundo, ilustrar que tanto os efeitos diretos como os indiretos podem ser analisados a 2 escalas diferentes, à escala regional e à escala local. E agora deixem-me dizer uma frase que eu penso que é importante. O problema das alterações climáticas é global, mas a sua solução pode ser local. E, na verdade, é ao nível local e na escala local que nós, por exemplo, sabemos quais são os efeitos na composição das espécies, que é fundamental nós analisarmos. E também no funcionamento, ou seja, não basta saber quantas espécies e quais as espécies que estão lá, mas também saber como é que elas estão a funcionar e as interações que se estabelecem entre elas. Então, isto, no fundo, o que quer dizer é que, quando nós pensamos nas alterações climáticas, se nós pudermos sintetizar em 5 aspectos mais importantes, o que é que nós pensamos? Pensamos nas temperaturas, no caso das temperaturas que estão mais elevadas, no aumento dos gases com efeito estufa, que nós já falámos anteriormente, as alterações das condições do habitat, do ponto de vista ecológico, é fundamental, os eventos extremos e alterações nas interações. Vamos dar aqui alguns exemplos, e eu gostaria de salientar que em todas elas nós podemos quase salientar os desafios, mas também algumas oportunidades que podem existir. Pensemos, por exemplo, na temperatura e na precipitação, que tem um grande desafio, que é a diminuição do crescimento, por exemplo, pela falta de água, mas também pode ter uma oportunidade que é, em determinadas latitudes, nós estamos a aumentar o tempo de crescimento para, por exemplo, determinadas espécies devido ao aumento dessa temperatura. Estamos a estender no tempo esse período de crescimento. No caso, por exemplo, da concentração de CO2, é fundamental nós sabermos o que é que se passa realmente à escala mais pequenina, à tal escala da folha, mas as interações que se estabelecem com, por exemplo, outros nutrientes, como, por exemplo, o azoto, o fósforo. Mas uma oportunidade por exemplo, analisar a possibilidade de nós termos um aumento da produtividade, porque temos uma concentração de CO2 mais elevada, muito embora nós também saibamos que como interage com outros fatores, não chega só nós termos um aumento de concentração de CO2 na atmosfera, mas um aspecto também que pode ser importante é saber quanto de CO2 é que é fixado por unidade de volume de água perdida, porque quando o estômago está aberto, há uma quantidade de CO2 que é fixado, mas há uma quantidade de água que ao mesmo tempo é perdida. E isso é muito importante quando nós falamos, por exemplo, na eficiência do uso da água. Passando agora um pouco, por exemplo, do ponto de vista ecológico, a distribuição das espécies, é muito importante nós, por exemplo, sabermos que um grande desafio que nós temos presentemente, os ecólogos, é este declínio das espécies em latitudes onde eles estão agora, exatamente porque as condições do habitat estão a mudar. Claro que a oportunidade será o melhoramento e até que ponto é que noutras latitudes as condições vão facilitar a ocorrência dessas espécies. Eu estou-vos aqui o exemplo de aves e de borboletas que exatamente se deslocaram do sul da Europa para o norte da Europa, exatamente porque essas condições do habitat foram diferentes.
E por último temos os eventos extremos e as interações que infelizmente já são, digamos que já acontecem na nossa vida diária e praticamente não é só nos mídias e estamos sempre a ouvir que no nosso globo a precipitação intensa, as tempestades, as ondas de calor que são muito frequentes e cada vez mais intensas no nosso país e nas zonas do Mediterrâneo se fazem sentir. Portanto, todos estes aspectos, obviamente, à escala global são importantes, mas agora também se pergunta, e em Portugal? Se calhar também nos convém ver o que é que se passa aqui em Portugal e nada melhor do que pensar nesta divisão que o Rio Tejo faz do país praticamente em dois países, em termos climáticos. Ou seja, nessa figura o azul e verde, o azul quer dizer que a norte do Tejo é onde nós temos verdadeiramente maiores quantidades de precipitação e a sul do Tejo é onde nós temos menos. Mas o que é interessante é que, independentemente de tudo isto, independentemente de sermos até um pequeno país, nós temos uma enorme variabilidade climática. Mas sempre, e com pequeníssimas exceções, nós temos aquilo que nós chamamos um clima mediterrâneo. Ou seja, em cada um desses gráficos distribuídos ao longo do país, o que vocês veem são duas linhas, que é a linha da precipitação e a linha da temperatura, ao longo do ano, que se cruzam, há uma altura em que se cruzam. Isso quer dizer que, quando elas se cruzam, definem um período de seca. E exatamente ele coincide com o nosso verão, ou seja, não chove e a temperatura é mais elevada. Ou seja, temos no clima mediterrâneo, tipicamente, um período onde há um período seco. E por isso a distribuição, e está aqui o mapa do último inventário florestal do ICNF 2019, a distribuição das espécies florestais, obviamente que segue esta variação climática, com as espécies mais produtivas e que são menos tolerantes à seca a norte do Tejo e as mais tolerantes à seca a sul do Tejo, como é, por exemplo, o montado de sobreiro, de sobro e de azinho, que está claramente com uma forte distribuição a sul do Tejo. Mas, no fundo, tudo isto para dizer que nós temos um conjunto de espécies florestais que são dominantes, e aqui estão elas: o pinheiro bravo, o sobreiro, o eucalipto. Claro que também temos pinheiro manso, com uma forte dominância, a azinheira e outras folhosas, também estão aqui a percentagem dos castanheiros e dos carvalhos. Estas são as espécies, digamos, dominantes do nosso país. Nestas espécies dominantes é obviamente onde nós vamos ter maiores problemas e maiores impactos das alterações climáticas. E toda a gente conhece os efeitos da doença que é o nemato da madeira do pinheiro, e aqui está aquilo que nós todos vemos. Ou seja, as agulhas do pinheiro passam desde o verde, passam por um amarelo, vermelho e acabam por desaparecer, exatamente com o avanço desta doença. Ora, o que é interessante, e por isso eu trago-vos aqui este esquema, é que estas doenças interagem muito com o stress em que as plantas já estão. Por exemplo, se as plantas já estão em stress hídrico, que é o caso deste esquema que indica, isto foi feito em estudos numa estufa, onde diferentes espécies de pinheiro estão sujeitas a stress hídrico e o aumento da temperatura. E o que nós vemos é que eles interagem. E o que é interessante é saber que realmente os sintomas da doença foram exacerbados pela falta de água e pelas temperaturas mais elevadas, e também muito interessante é que esta resposta é muito diferente nas diferentes espécies. Por exemplo, o pinheiro manso não sofre muito, enquanto que o pinheiro bravo e o pinus radiata já. Ora, isto tudo também para dizer que, por exemplo, no que toca ao fogo, é muito importante nós pensarmos que a estação dos fogos está a ser alterada. Por exemplo, em 2017, nós tivemos os fogos não só na época típica, que é no verão, e neste caso foi em junho, mas também tivemos em outubro. Então quer dizer que esta diferente sazonalidade, por exemplo, dos fogos florestais ou fogos rurais associados às alterações climáticas, vai nos obrigar a ter muita atenção
por exemplo, à gestão desses sistemas florestais. E aqui está um exemplo, este diagrama o que quer dizer é, quando nós temos uma cruz em cima do trator, quer dizer que a gestão ou é muito pequena ou não existe. E é onde, por exemplo, o fogo de outubro teve maior impacto, por exemplo, do risco de dispersão de plântulas de eucaliptos globos. E quando nós temos uma gestão bem feita, realmente esse risco não ocorre. Ou seja, o que eu quero dizer é que cada vez mais a gestão florestal vai ou terá que estar muito bem afinada e muito bem delineada, de acordo até com aspectos como este, que é uma alteração na sazonalidade dos fogos e de outros problemas. Este foi só um exemplo para, no fundo, dizer que, então, e o futuro? Como é que nós, então, poderemos contabilizar, como é que nós podemos encontrar soluções para o futuro? E a minha opinião é que cada vez mais nós temos que integrar na nossa vida diária, na nossa economia, na nossa consciência até como cidadãos dos serviços dos ecossistemas. E vou-vos dar um exemplo das florestas, obviamente, que é o nosso tema de hoje, os serviços dos ecossistemas associados às florestas. E aqui está um esquema que realmente providencia, assim de um modo muito geral, o entender mais claro, penso eu, sobre como é que a natureza nos pode dar ou ajudar a ter serviços de melhor qualidade e que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Estamos a falar, por exemplo, nos serviços associados ao fornecimento de bens, por exemplo, água, fibras, como por exemplo a madeira, os alimentos, fundamental para as comunidades humanas. Também temos os serviços de apoio, como por exemplo o solo. E há pouco tempo que nós finalizámos a década do solo. Porquê? Porque é fundamental protegermos e sabermos muito bem como é que funciona o solo. Então, a formação do solo, o ciclo de nutrientes, a própria fotossíntese é um serviço fundamental que a natureza nos está a providenciar. Também temos aquilo que nós chamamos os serviços de regulação. Por exemplo, o tema de hoje, o clima. O clima está intimamente relacionado com, por exemplo, a questão das florestas. Elas regulam o clima, então estão-nos a providenciar esse serviço. E também associado ao clima, temos, por exemplo, o ciclo da água. E por último, algo que nós não podemos deixar e não podemos esquecer, nós também precisamos de beleza, de inspiração, de recriação. E por isso a natureza, com toda a sua beleza, e temos aqui o exemplo de um dos organismos que eu acho mais bonitos, que são os licanos, ela providencia-nos com aquilo que nós chamamos os serviços culturais. Estamos, no fundo, a pensar então no futuro. E estamos a pensar como é que esta floresta pode ser mais resiliente, ou seja, nos pode ajudar a mitigar, a defender e no fundo, a diminuir o impacto destas alterações climáticas que infelizmente nós sabemos que estão a acontecer. E neste esquema, o que nós temos, no fundo, é dizer que estas florestas e os serviços associados, os serviços dos ecossistemas associados às florestas, no fundo, vão contribuir para uma mitigação através de por exemplo, da incorporação do CO2, como nós vimos, a partir da atmosfera e de outros gases, mas também, por exemplo, na questão do ciclo da água, que é fundamental, e isto é ao nível global, esta mitigação é fundamental, mas também não nos podemos esquecer que, ao nível local, nós temos que olhar muito bem e temos que ter cada vez mais atenção à vulnerabilidade destas florestas para melhor estarem, temos que contribuir para que elas estejam melhor adaptadas a estas condições, melhor possam responder a estes efeitos, à tal stress, à tal perturbação, de modo a ter resultados a curto prazo. Neste sentido,
e estamos praticamente a acabar a nossa conversa de hoje. Deixem-me dizer que o futuro da floresta passa por um entendimento muito integrado. Ou seja, nós temos que compreender os sistemas climáticos, sem dúvida, mas também temos que compreender os ecossistemas e esta compreensão tem que ser partilhada. O que eu quero dizer é o conhecimento tem que ser partilhado de modo a passar dos investigadores para os decisores políticos, para o cidadão, para os empresários. E assim melhor poderá, por exemplo, contribuir para uma gestão sustentável e para uma gestão de florestas do futuro, que é aquilo que nos interessa. Então, chegamos realmente ao fim. E qual é, no fundo, as conclusões que nós podemos tirar da conversa de hoje? Em primeiro lugar, que as florestas influenciam o clima, que é através dos processos físicos, químicos e biológicos, que por sua vez influenciam os ciclos de energia da água e da composição da atmosfera do planeta. Elas são fundamentais. Por outro lado, toda esta variedade de florestas, desde as tropicais, às temperadas, às boreais, elas atenuam o efeito das alterações climáticas. Falo aqui do sequestro de carbono, que é fundamental, mas não só, por exemplo, da questão do ciclo da água, que também é fundamental. E esta atenuação pode ditar parte da nossa sobrevivência e, de certeza absoluta, o funcionamento do nosso planeta, porque foi realmente a fotossíntese a base das comunidades e da biosfera como nós a conhecemos hoje. Por último, em particular as florestas tropicais, mas não só, elas podem mitigar o aumento da temperatura global, que, como todos nós sabemos, vai ser fundamental fazê-lo, ou seja, através do arrefecimento pela produção massiva de vapor de água. Resta-me, no fundo, dizer que todos, com diferentes posições e de diferente modo, temos que, de uma forma colaborativa, pensar, estudar, planear melhor as nossas florestas, mas também temos que as defender e a as conservar de modo a ter um futuro verdadeiramente sustentável.